noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente estudar essa obra tão maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar início a um capítulo novo, ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um capítulo muito especial, capítulo até que longo, bastante longo, e que traz a coletânea de preces espíritas. Olha que interessante, não é? Um livro doutrinário conter um capítulo todo voltado às preces, né? Trazendo, inclusive, muitos exemplos de preces espíritas. E nós vamos, então, dar início, vamos tratar do preâmbulo. Hoje eu vou comentar apenas o preâmbulo deste capítulo, que é um capítulo, como eu disse, extenso, e ainda será trabalhado, portanto, em outras semanas. E como vocês sabem, todos já me conhecem, eu gosto de fazer a leitura do texto, da codificação, para a gente absorver bastante, né, os conhecimentos de Kardec. E como dá tempo, né, o texto não é muito longo, dá tempo, é sempre importante e é de grande valia fazer essa leitura. Então, nós não estamos perdendo tempo, pelo contrário, nós estamos ganhando muito, ganhando em conhecimento, ganhando em ouvir. E para quem não leu, especialmente, quem puder, leia depois, medite mais ainda a respeito dessa leitura. Mas para quem não leu hoje, antes dos comentários, ter esse contato, então, com o ensinamento de Kardec. E eu vou, então, desde já, fazer aqui compartilhamento da tela para vocês acompanharem a leitura comigo. Vamos lá. Estamos aqui, então. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Preâmbulo. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas, quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nenhuma reprova. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo,
capítulo 27, item 16, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita em uma língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea: preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. É isso, então, a nossa leitura se findou, viram que não foi tão longa assim, e que é muito bom, não é? Muito bom beber da própria leitura ali das palavras de Kardec, do pensamento de Kardec. Bom, vamos então começar a tratar do tema. Eu, claro que fiz diversas anotações aqui, dividi isso em alguns tópicos, e acho que, em primeiro lugar, é importante destacar que, como o próprio texto diz, né, que as preces espíritas elas vêm retomar ou complementar todo o estudo moral que foi feito em todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse assim, um resumo de tudo que foi tratado no livro dos Espíritos. Se alguém tivesse acesso apenas à coletânea de preces e lesse todas essas preces, iria entender e muito a respeito da própria doutrina espírita. Essas preces que foram trazidas aqui, elas contêm, pelo próprio modo como elas são formuladas, pelo que está sendo dito nelas, pelo objetivo delas, a gente vai compreendendo os próprios pressupostos, os próprios ensinamentos do Espiritismo, que o Espiritismo nos traz. Não é? Vejo, como exemplo, não é? Aqui ele diz, ó, existem preces por aquele mesmo que ora, então por nós mesmos, prece pelos vivos, prece pelos mortos, prece pelos enfermos, pelos obsidiados. Vamos ver o que nós podemos extrair a respeito da doutrina espírita, tendo acesso a apenas esse tipo de preces. Nós vamos entender aqui, por exemplo, um princípio da imortalidade da alma. Pois se nós fazemos prece pelos mortos, é porque eles continuam existindo, não é? Só por aqui já ser possível conhecer que a doutrina espírita prega a imortalidade da alma. Só de conhecer que nós fazemos orações pelos desencarnados. Então, nós acreditamos que após o desencarne, a alma continua viva, continua a existir, que a alma é imortal. Portanto, o que mais? Nós fazemos preces aqui por obsidiados. Aí não está implícito que, então, nós cremos, não é, no Espiritismo, na comunicabilidade ou, né, na existência
de uma influência entre os espíritos, ou feita pelos espíritos já desencarnados, sobre os espíritos encarnados, existe uma influência, é possível a comunicação, é possível ter essa influenciação, não é? É, é, como a gente diz, os pensamentos ali, eles continuam se conectando, uma conexão entre aquele que se foi e aquele que fica. Isso também diz muito a respeito da doutrina espírita, a respeito desse princípio que é da doutrina espírita, não é? O que mais que a gente pode extrair aí a respeito dos ensinamentos morais do espiritismo, o que o espiritismo prega? Que a caridade, por exemplo, não é como nós estudamos, é apenas pela caridade que nós poderemos encontrar salvação. Fora da caridade não há salvação. Então nós fazemos preces não só por nós, mas nós fazemos prece pelo próximo. Nós fazemos preces por aqueles que já desencarnaram, nós fazemos preces por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em sofrimento, não é? Tudo isso pode ser é, compreendido apenas das preces desse capítulo das preces espíritas. Então, se nós tivéssemos apenas um livrinho, e parece que existe um livrinho apenas com as preces espíritas, né? Como se fosse um livretinho separado do restante do Evangelho segundo o Espiritismo, apenas com as preces, como um livrinho de orações mesmo. Isso quem me contou foi uma amiga que é muito, muito querida, que também já nos auxiliou muitas vezes ali com seu trabalho, junto ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Pindamonhangaba, a Roseli. E ela disse que na família dela eles tinham esse livrinho, que eles utilizavam assim, bastante deste livrinho para fazer as orações. E então, se alguém, digamos que esse livrinho chegasse nas mãos de alguém e ele nunca tivesse ouvido falar de doutrina espírita, nunca tivesse contato com isso, só dos livrinhos ele já pensar e ter que refletir bastante, né? Opa, nossa, prece por obsidiados. Puxa vida, então existe isso? Existe essa influência entre aqueles que já se foram sobre nós? Pode haver muita coisa, né? Seria possível abstrair só do contato com este capítulo das preces espíritas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui assinalada é isso, que apenas do estudo das preces espíritas já é possível ter contato com a própria doutrina espírita, entender bastante da doutrina, de todos os princípios que a doutrina nos traz. E seguindo, né, um pouquinho mais adiante, né, agora fazendo uma outra avaliação sobre isso, né, nós temos que chegar a uma conclusão, primeiro a conclusão, também outra conclusão de que do que é a prece, para que serve a prece. Também ficou bastante claro aqui, não é? Que a prece ela é uma forma de nos fazer conectarmos com Deus, né? De fazer essa conexão. Deus está em tudo, Deus está em todos, nós só sabemos disso. Nós sabemos que Deus está em tudo, que Ele cuida de nós, que Ele está ao nosso lado, que Ele está aqui por todo o fluido cósmico universal. Nós estamos todos imersos, não é? No pensamento de Deus, no sentimento de Deus. Mas nós nem sempre estamos conectados com Ele, apesar disso, apesar dele estar conosco o tempo todo, nós nem sempre estamos conectados a Ele. E nós precisamos nos lembrar de fazer essa conexão. Né? Quanto mais nós evoluímos, então nós vamos, sabemos que estamos absortos aí pela lei do progresso, que nós estamos progredindo sempre, e conforme nós formos progredindo, nós vamos conseguir uma conexão maior, melhor, até chegar ao nível de Jesus, né? Que foi conhecido até como médium de Deus. Tamanha era a conexão que ele trazia o próprio pensamento de Deus para nós. Né? Nós não temos ainda toda essa conexão. Nossa conexão ainda é pobre, como se estivéssemos falando de internet. Era aquela conexão de outrora, né? Aquela banda, não era banda larga, como é que era a conexão de escada ainda? É essa que nós temos. Nós precisamos, então, ir refinando isso. Né? Nós estamos progredindo, então nós temos que também treinar, também praticar, ainda no nosso nível evolutivo, praticar, nos conectar com Deus, nos conectar com o Criador. E a prece, então, serve para isso.
A prece, ela não serve, não é Deus quem precisa da prece, Ele precisa das nossas orações. Está lá no Livro dos Espíritos que a prece ela tem 3 propósitos, né? Pode ter 3 propósitos. Pedir é o que a gente mais faz, não é? A gente mais usa a oração para pedir, para súplicas, para petitórios sem fim para Deus, né? Mas serve também para agradecer e para louvar, que acho que é o que menos nós fazemos. Mas Deus, ele não precisa das nossas preces, ele não está esperando os nossos louvores, e menos ainda as nossas petições, não é? Somos nós que precisamos da prece, nós que precisamos afinar essa conexão. Nós precisamos, né, ter esse contato mais íntimo, conseguir essa sintonia maior com o plano espiritual e com a divindade, não é, por via de consequência. Nós é que precisamos da oração. Então, a oração ela é um instrumento para nós, para o nosso crescimento, para nos auxiliar, um instrumento de auxílio para o nosso crescimento, para que nós possamos fazer escolhas mais acertadas, que nós acerenemos nossos corações, que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente consiga, né, mudar o nosso padrão vibratório. Então, nós estamos ali atormentados com o problema, atormentados, a gente só está desesperançoso, entristecido, deprimido, é, revoltado por vezes. E nós passamos a orar, quando oramos verdadeiramente, como nós vamos aprender, né? Vamos, pelo menos, falar a respeito, nós aumentamos, a gente entra numa faixa vibratória, né, péssima, daquele que está desacalentado, desorientado, entristecido, aborrecido, e a gente vai, né, nos entregando a fé ali, a esperança, a gente vai fazendo o nosso coração, quando a gente coloca o nosso coração, os nossos sentimentos ali, e a gente coloca eles para Deus, oferece a Deus ali, e como forma assim, de mostrar que nós acreditamos, né, que Deus pode nos auxiliar, que, né, demonstrando essa fé, nós vamos mudando, alterando o padrão vibratório, e a gente consegue atingir, então, uma outra vibração, uma vibração mais saudável, uma vibração um pouquinho mais calma, que a gente consegue, então, nos colocar em sintonia com espíritos um pouco mais elevados, que não estavam conseguindo nos acessar quando a gente estava naquele padrão vibratório baixo, né? E quando a gente consegue, então, acessar esses espíritos, é evidente que nós estamos ali, então, mais suscetíveis à influenciação deles, à influenciação de bons, não de espíritos que querem nos prejudicar, de espíritos que estavam ali nos acompanhando e fazendo aumentar ainda o nosso nível de desesperação e de desalento. Não, quando nós chegamos a ter essa sintonia com esses bons espíritos, eles nos colocam ali uma carga de energia maior, nos influenciam, nos insuflam mais coragem, bom ânimo, nos dão boas ideias salutares, por vezes até para a resolução dos nossos problemas. E nós saímos da prece mais calmos, mais tranquilos, né? Com bom ânimo, com coragem para enfrentar o problema. Foi solucionado? Foi solucionado, mas nós saímos melhores, um pouquinho melhores para resolver os nossos próprios problemas, talvez com melhores ideias, com melhores resoluções, ou com ânimo, pelo menos, mais, né, renovado, para que a gente possa, então, enfrentar um novo dia, enfrentar as nossas dificuldades, até que a tormenta passe e a bonança chegue. Então, é isso. A oração serve para nós, é um instrumento para nós. Não é Deus que precisa delas. Esse é um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, não é? Aí, a outra questão que o texto também nos traz é de que, como inclusive fui eu quem comentou este capítulo 27, item 16, que trazia essa recomendação de Paulo, né, de que as preces devam ser inteligíveis. E neste capítulo mesmo, que foi trabalhado por mim, né, nós falamos bastante a respeito disso, de que não é interessante que a gente formule
preces já decoradas, essas preces que foram formuladas e que a gente repete mecanicamente, que a gente só repete, 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 e não tem, por vezes, nem se dá conta daquilo que a gente está falando. Os lábios se movem, porque a gente já decorou, às vezes nem precisa de muito raciocínio, porque está decorado, né? Então a gente só repete, 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 por vezes, inúmeras vezes, repetidamente, achando que quanto mais vezes a gente repetir aquela oração, né? Talvez Deus vai nos escutar, ou vai ter mais valor, ou a gente vai ser entendido, ou a gente vai ser perdoado de uma maneira mais rápida, enfim. E não, isso não é verdade. Não é verdade. Os espíritos aqui, o Kardec, né, pela orientação que os espíritos deram, nos diz que não é o interessante que a gente formule essas preces decoradas, fórmulas. Não precisa haver isso. Não precisa haver fórmulas, a prece certa, não existe isso. O importante, muito mais do que a forma, é o sentimento que a gente coloca, não é? O pensamento é tudo. O que está escrito aqui, o pensamento é tudo. E não a forma, ou menos ainda a fórmula da prece. Então, nós não precisamos saber de uma prece específica, senão, nossa, senão Deus não vai nos ouvir. Não. Ali Deus respeita todos os credos, todas as crenças. Pode ser a prece que você aprendeu. E quem nunca teve contato com aquela religião, que não conhece aquela prece? Então, Deus não vai ouvir. Não é? Imagine, todo mundo que viveu antes de Jesus. Não é? Nós temos antes de Cristo, a história antes de Cristo, depois de Cristo. Todos aqueles que não eram cristãos, e, portanto, que nem Cristo nem tinha ainda vindo para a Terra, todos aqueles lá, então, não conheceram Jesus, nenhum ali foi salvo, todos foram para o inferno, ninguém conheceu a oração dominical. Não, é óbvio que não, né? A nossa razão mesmo já diz que isso não pode ser assim. Então não precisa, Deus não quer, não tem exigência da prece específica ou da prece em determinado lugar, que precisa ser dentro de um santuário, ou que precisa ser dentro da igreja tal, ou que precisa ser proferida na língua tal, ou em latim, ou que tem que ser de certa maneira, ou ajoelhado, ou segurando o crucifixo, né, com milho, nada, não existe nenhuma exigência. Deus não faz nenhum tipo de exigência, ele não é humano, ele não tem as nossas paixões, ele não quer, não se interessa por isso, ele se interessa pelo pensamento. Aliás, é isso tudo que rege a nossa vida espiritual, né? A vida no plano espiritual. Até nas nossas relações diárias, por vezes, a gente trata alguém muito bem, a gente dirige a essas pessoas palavras dóceis, palavras afáveis, e dentro de nós, o nosso pensamento é, puxa, pessoa chata, insuportável. Né? Às vezes a gente coloca uma mensagem lá nas redes sociais, nossa, que linda! E a gente está pensando, nossa, que horror. Olha que coisa. A gente consegue enganar todo mundo aqui. Né? Entre os encarnados, a gente engana. Aqui a gente consegue enganar, mas os espíritos estão vendo todo momento aquilo que nós pensamos e nós não nos enganamos. Eles sabem o que vão dentro do nosso coração, na nossa mente e no nosso coração. Assim também é com a prece. Evidente que o que importa é aquilo que a gente está irradiando, não é aquilo que nós estamos pensando efetivamente, aquilo que, aliás, mais, né, o que o pensamento que a gente está formulando no momento da prece está provocando nas fibras mais íntimas da alma, o que diz ali, né? Precisa gerar ali, precisa ter algum efeito sobre as fibras da nossa alma, precisa nos fazer refletir, precisa nos fazer, de alguma maneira ali, gerar uma emoção, um sentimento, tocar o nosso coração. É isso, porque nós precisamos irradiar. Quando nós estamos orando, é isso que importa, que nós estamos irradiando. Então, a prece ela não precisaria, em termos geral, nem mesmo ser feita por intermédio de palavras, ela não precisaria ser formulada dessa maneira, assim, ó. Eu até coloquei aqui. Não precisa ser nem articulada. Os espíritos mesmo disseram que a gente pode
apenas endereçar um pensamento, um sentimento ou uma vibração a Deus. Seria suficiente. Seria suficiente. Mas muitas pessoas, está aqui também no texto, muitas pessoas não entendem que se elas não formularem palavras, elas estão orando. Não é? Isso é uma coisa que a gente já vem, a gente tem isso, que historicamente isso foi nos repassado. Nós aprendemos assim, não são atavismos que nós trazemos, né? Que precisa ser na igreja, que precisa estar ajoelhado, que a gente precisa juntar as mãos, que a gente precisa fechar os olhos, que a gente precisa estar em lugar tal, que a gente precisa estar, por vezes, antigamente, com um véu, que a gente precisa falar, recitar palavras específicas. Tudo isso são atavismos, né? Então a gente não precisaria nem mesmo formular palavras. Mas, né, para aqueles que sentem que não oraram, né, se não falarem palavras, existem muitas pessoas, sabendo as pessoas, existem pessoas com diversos níveis culturais, diversos níveis de instrução formal. Por vezes é um espírito muito evoluído, um espírito muito iluminado, com uma bagagem enorme, mas que nesta existência não teve acesso à instrução formal, não teve acesso à escola, não foi, por vezes, nem alfabetizado. Como esperar que uma pessoa assim, né, tão simples, consiga formular uma prece, né? Construir uma prece com palavras lindas, com palavras maravilhosas, com início, começo, meio, fim, concatenar corretamente suas ideias, com palavras corretas, enfim, nem sempre, né? Especialmente quando vão orar em público, essas pessoas têm muita vergonha, por vezes não querem fazer oração, porque não se sentem capazes de expor o seu pensamento de uma maneira, né, bela, muitas vezes, ou, né, têm bons pensamentos, sabem o que querem pedir ou agradecer a Deus, como louvar a Deus, mas não sabem como expressar isso em palavras. É por isso que existe este capítulo, está escrito ali, né, também nesse texto que nós lemos. Para essas pessoas que, por vezes, não têm essa condição de concatenar, né, as suas ideias, de exprimir suas ideias por meio das palavras. Ele pode ajudar muito. E aquela minha amiga que eu citei, a Roseli, contou, né, que ele disse que a família tinha então esse livrinho e que era utilizado sempre, né, eu acho que era até do avô que ela comentou, que ele usava o livrinho das preces espíritas para fazer as orações, porque ele não se sentia preparado. Ele era uma pessoa muito simples, de pouca instrução, então ele não sabia como formular uma prece, e ele então, mas de maneira assim, muito com o coração muito puro, muito entregue, ele se entregava muito à oração, o que ele estava lendo, ele lia, mas ele colocava muito sentimento naquela leitura e na oração, né? Refletindo, realmente meditando sobre cada palavra que estava sendo lida. E todos que acompanhavam sentiam essa vibração. Isso é o mais importante, acompanhavam essa vibração. Isso é muito mais importante, né? O texto ele fala também, faz uma espécie de uma crítica, e a gente tem que pensar muito nisso, porque isso acontece, infelizmente acontece bastante, inclusive conosco mesmo. Vamos fazer aí uma auto-reflexão. Quando nos convidam para fazer uma oração em algum lugar, a gente não pensa muito em como fazer, já vai pensando, nossa, eu sei que eu vou fazer a prece, já vou pensando desde o começo da reunião, já, como que eu vou formular, não falar, por quê? Porque eu vou falar para muitas pessoas, quero que a prece seja bela, não é? Que a prece seja bonita, que ninguém vai falar, nossa, não sabe orar. A gente se preocupa muito com a opinião dos outros, ou muitas vezes a gente é tão orgulhoso que a gente quer se aproveitar até desse momento, até no momento da prece, para aparecer, para mostrar nosso conhecimento, para mostrar nossa erudição, como nós sabemos, nosso oratório, como nós sabemos falar. E muitas vezes a prece tem sido até desvirtuada, ao invés de ser uma prece sincera, onde sentimentos são colocados ali, e isso sim comove a todos que estão ouvindo a prece, todos conseguem verdadeiramente acompanhar a prece e conjugar, portanto, as suas vibrações, o que fortalece demais. Imagina quando uma pessoa vibra, é uma coisa, quando 10, 12, 20 pessoas estão na mesma sintonia, vibrando da mesma maneira,
né? Ali com aquele objetivo, o mesmo objetivo daquele que está orando. Imagina as vibrações muito maiores para poderem ser utilizadas, inclusive pela espiritualidade, em prol talvez daquele por quem a gente ora, né? Às vezes a gente faz orações de vibração mesmo, né? Por pessoas que estão em hospitais, por aqueles que estão encarcerados, pelos nossos governantes, enfim. Né? As preces têm que ter também um objetivo. E essas vibrações são utilizadas pela espiritualidade. Então, esse sentimento que é colocado é fundamental, fundamental a vibração. E muitas vezes aquele que faz a oração, que é convidado a fazer oração, né, de forma orgulhosa, ele quer fazer uma palestra. Ao invés dele usar a prece para o que ela se destina, que é pedir, agradecer, louvar, ele faz ensinamentos, ele repete tudo que aconteceu ali no estudo, se for no estudo, ou enfim, faz uma palestra. Então tem a prece palestra, ou a prece de abertura, né? A prece de abertura, às vezes, é mais assim, parece mais uma saudação ali, uma cerimônia, né? Uma parte do cerimonial, do que verdadeiramente uma prece. E aí acontece o que está dito aqui nesse texto. Os lábios se movem, mas não há sentimento. Não toca o coração daqueles que estão ali ouvindo. Então, embora, né, a gente possa utilizar-se dessas preces já formuladas aqui, que vão existir na coletânea, né, nesse capítulo, elas são apenas exemplos. Elas são para orientar às vezes, aquele que não sabe fazer oração, lê aqui e fala, isso até que não é tão difícil, é simples. Eu acho que eu sou capaz de fazer. A próxima vez ele faz com as palavras dele, não é? Ou se mesmo assim ele não vai conseguir, ele vai fazer de coração. Isso que é importante. Então pode ser lendo essas orações, mas não precisa ser lendo essas orações. É isso que a gente precisa entender e saber. O mais importante é que a gente formule, né, nossos pedidos, os nossos agradecimentos, nossos louvores a Deus com o coração verdadeiramente, né, que a gente se coloque ali ó, em comunhão com Deus. Eu sempre tenho aqui minhas anotações para ver se eu não estou esquecendo de nada, tá? Bom, até, não sei se vocês já ouviram, né, mas muita gente cita que tem não sei se foi uma citação, se tem uma música que fala isso, mas que diz assim que em paredes de hospitais já ouviram preces mais sinceras do que as igrejas. E é isso verdadeiramente, não é? Que por vezes acontece. No momento em que a pessoa realmente está ali entregue, que precisa, né, que já perdeu suas esperanças, que realmente vai ali se colocar a Deus com todo o seu sentimento, com todo, que está realmente entregue. É nesse momento que a oração é a mais bela, é a oração mais sincera, a oração que Deus, né, gosta de ouvir, que Deus quer ouvir, é aquela que realmente vai ter bons efeitos, efeitos salutares, porque vai, de fato, elevar a vibração daquele que ora, vai realmente ter produção ali de energética, que realmente os espíritos vão conseguir aproveitar e que os espíritos vão conseguir ter maior influência sobre aquele que está ali orando, porque ele está realmente entregue, né, despido ali diante da divindade, se coloca realmente totalmente, se entrega totalmente, não é? À divindade. E então é isso, o pensamento é tudo, o sentimento, colocar o sentimento é o principal. Nós não precisamos então de fórmulas, embora existam esses exemplos de preces, nós podemos formular qualquer outra, aquela que o coração não dá. O importante é que a gente tente ter sempre conexão com Deus, sempre, que isso se torne um hábito, que a gente consiga conversar com Deus, né? Todos os dias, de qualquer maneira, da manhã a gente acorda e toma café, a gente pode todos os dias acordar e falar: meu Deus, muito obrigada por mais um dia, né? Mais uma página na minha história, obrigada pela noite de sono, pela reparação do meu corpo, obrigada por ter café aqui na minha mesa, obrigada por mais esse dia, obrigada pela minha vida, né? Esteja comigo, hoje eu vou ter
hoje eu vou ter uma situação muito difícil para lidar no meu trabalho. E, sabe, conversa, esteja comigo, Senhor. Olha, eu errei muito em tal coisa, me ajuda a acertar, me ajuda a não praticar esse mesmo erro no dia de hoje. Isso é o mais importante, conexão, mas de coração, né? De coração. Não fiz nenhuma fórmula, mas eu pus ali, me entreguei, né? Eu falei, Deus me ajuda, estou aqui de verdade, né? Quero tua amizade, eu quero sua companhia durante todo esse dia. É isso, é o mais importante. E aí, assim, já finalizando, né, para a gente não se alongar muito, eu sempre me alongo muito, eu trouxe uma historinha, né, uma história. É um conto, na verdade, é um conto da cultura judaica. É uma história contada por Baal Shem Tov. Esse é o nome pelo qual ele era conhecido. Era um rabino, né, cujo nome real é Israel Ben Eliezer. E ele tinha, né, contrariando outros hábitos judaicos, ele era de uma, não sei se podemos dizer seita, enfim, ele seguia uma orientação, né, judaica diferente, diversa, em que ele acreditava que ele deveria é, chegar às pessoas de uma maneira simples, não com aquele intelectualismo exacerbado dos fariseus de antigamente. Não, que a gente devia tocar as pessoas de forma simples. Então, ele percorria aldeias, né, conversando com as pessoas de forma oral. Ele levava os princípios do judaísmo de forma oral, por meio de contos, historietas, enfim, assim, né, de forma simples, como Jesus fez com as parábolas. E ele então ficou muito conhecido, né? Ele é muito conhecido, tem muitas histórias dele, muitas histórias interessantes para quem quiser procurar no YouTube, na internet, enfim. E uma das histórias dele, que tem bastante a ver com a lição que a gente está trabalhando hoje, numa dessas histórias ele conta que um agricultor, depois de um dia muito extenuante de trabalho, estava já muito cansado, ele voltava para sua casa quando passava pelo meio de uma floresta, a carroça dele quebrou a carroça. E ele se dá conta de que ele não tinha com ele o seu livrinho de orações. Como o nosso, né, que eu acabei de comentar, eles têm o seu livrinho de orações. Né? Os judeus, eles têm um livro de orações e como a gente falou aqui hoje, eles também dizem que é o resumo de todo o judaísmo. Está tudo nas orações. Eles estudam as orações. Enfim, voltando à história, né? Ele, então, ficou muito aborrecido, muito chateado, até porque estava chegando a hora de orar. Os judeus, eles têm também esse hábito. Eles fazem orações em horas determinadas do dia. Eles têm esse hábito, né, de ter horários específicos para fazer a oração. E estava chegando esse horário e ele não tinha um livrinho de orações. Ele ficou aborrecido, muito chateado, e deu lá o horário da oração, ele sem o seu livrinho. Ele falou, gente, bom, não tenho meu livrinho, vou me dirigir a Deus. E foi fazer sua oração assim, nos seguintes termos: Senhor, eu sou uma pessoa muito imprudente. Eu saí de casa sem meu livrinho de orações. E agora, Senhor, está dando a hora da oração. Eu não tenho meu livrinho de orações. Não tem nenhuma oração aqui comigo. E, Senhor, para ajudar, eu sou uma pessoa que tem péssima memória. Tem uma péssima memória. Eu não me lembro de nenhuma oração do meu livrinho de orações. Então, Senhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou recitar o alfabeto bem devagarzinho, 5 vezes. Aí, Senhor, o Senhor que conhece todas as orações do livrinho, junta as letras e forma a oração. Combinado? Foi essa oração dele. E ele recitou o alfabeto 5 vezes devagarzinho. Aí conta a história, né, que é um conto,
que Deus, então, se dirigiu aos seus anjos e disse: em verdade, eu vos digo que essa foi a oração, a melhor oração que eu ouvi hoje, porque veio de um coração puro e sincero. Veja, não precisa de muito, não precisa de muito. A gente precisa ter o coração puro e sincero, uma verdadeira entrega quando a gente conversa com Deus. Foi isso que aconteceu aqui com o agricultor. É isso que conta-nos também, né? Aquela música que diz que um homem muito simples, né? Não sei se eu posso, se ele era um andarilho, passava todos os dias na frente da igreja, entrava lá e dizia: Jesus, aqui é o Zé. E ia-se embora. No outro dia ele ia de novo. Jesus, oi, aqui é o Zé. E assim foi, todos os dias. Ele não sabia falar, dizer outra coisa, mas ele estava ali, todos os dias, visitando Jesus. Todos os dias, mantendo essa amizade, né? Mantendo, construindo, alimentando essa amizade, essa conexão. E a historinha, né, a música conta, inclusive, que quando essa pessoa adoeceu, ficou no hospital, foi Jesus quem foi todos os dias visitá-lo e dizia: pois é, aqui é o Jesus, aqui é Jesus. É muito bonita a música e é muito bonito o significado, né? O significado dessa mensagem. E agora, então, para a gente já finalizar de verdade, como nós estamos falando de prece, eu trouxe uma prece, lê-la e vamos tentar colocar os nossos corações. É uma prece que eu achei muito bonita e vou trazer. E a gente, então, se possível, vamos, né, refletir aqui em cada palavra delas, e ainda que seja uma prece lida, vamos tentar fazer com que as fibras da nossa alma sejam tocadas, que a gente possa emanar alguma boa energia. Chama-se a prece da criatura. Eu te agradeço, Senhor, ser filho do teu amor e herdeiro do universo. Ser cantor dessa beleza, ter um lugar nessa mesa, pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições da pobreza, pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez minha riqueza. Pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade. Por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar, pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro, pelo meu mar de criança e o meu barco de esperança percorrendo o mundo inteiro, pelo pão, pelo abrigo, pelo abraço do amigo, por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência esta paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Por quem sou e pelo que sei, por Moisés trazendo a lei, por Jesus trazendo o amor. Senhor, eu te agradeço pela dor e o tropeço quando ensina uma lição. Ninguém paga sem dever e a lei obriga a colher o efeito da nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, na magia e na razão. Agradeço-te a minha parte, pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Por Cabral no rumo certo, pelo Brasil descoberto, pela pátria o cidadão. Pelo herói da inconfidência, o grito da independência e a bênção da abolição. Pelas lições da história, pelo povo e a sua glória na busca da liberdade. E pela humanidade inteira, quando erguer sua bandeira pela paz e a verdade. Grato sou por ter um sonho, sonhar com um mundo risonho, numa paz contagiante, ver esse Brasil fecundo como o coração do mundo em um porvir deslumbrante. Agradeço o bom combate e ter encarado esse embate com o coração despojado, com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços e o meu sonho preservado.
Contigo, Senhor, sou forte. Tenho um fanal, tenho um norte. Amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música, na poesia e no farol da verdade. Muito obrigada, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi. Quando chegar meu momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti. Manuel de Andrade. Muito obrigada pela atenção de todos, que todos nós possamos, né, aprender um pouco mais, praticar cada vez mais essa conexão com Deus, que a gente possa fortalecer esses nossos vínculos com a divindade, hoje, cada dia e sempre. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nessa empreitada. Muito obrigada, um beijo a todos.